Bom, boa tarde. Começamos aqui uma jornada um pouco mais profunda de entendimentos desses processos todos que têm acontecido na nossa vida pandêmica, né, Isa? E Vânia, bem-vindas à versão digital. Vocês participaram, sempre presentes aí, é uma ótima parceria. Então, primeiro quero agradecer, porque sou fã do trabalho de vocês, adoro, e é sempre bom ter pessoas inteligentes que sabem das coisas, dando aquela mexida na nossa cabecinha. Então, deixo a vocês. Tem as perguntinhas aqui, então, no final, né, da apresentação. Para quem está assistindo, sabe que tem ali a parte também de questões, e aí é só colocar a perguntinha que no final elas vão responder aí. Então, Vânia, estou te passando a apresentação. E até já, então. Bom papo. Espera aí. Todo mundo vendo? Bom, gente, tomara que todo mundo esteja bem por aí. Eu sou a Vânia Góes, sou jornalista. Eu trabalhei durante 10 anos em redações de revistas diferentes brasileiras. Há 2 anos, mais ou menos, eu me dedico exclusivamente ao Belezinha, que é o meu próprio veículo, e também faço consultoria para marcas de beleza, muitas delas em parceria com a Isa, que vai se apresentar agora e contar um pouquinho desse projeto. Oi, tudo bom? Obrigada a todos e todas presentes aqui. Obrigada, Slomarcas, por chamar a gente para participar mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Eu sou Isa Bezon e há mais ou menos 10 anos eu trabalho com previsão de tendências. Eu sou fundadora de uma agência que chama Bezon e que justamente conto com a ajuda da Vânia quando a gente vai falar de beleza, de bem-estar, de perfumaria, de produto, varejo e comunicação em volta desse universo. A gente trouxe aqui um pedacinho de um projeto que a gente desenvolveu como equipe juntas durante, justamente, a partir do início da pandemia. Então, a gente começou a trabalhar nesse desafio que a gente mesmo inventou para se ocupar, para não pirar, como todo mundo. A gente selecionou 40 tendências ao longo de 40 dias corridos, então foi uma correria mesmo, que permitissem com que a gente conseguisse olhar para ontem, olhar para hoje e pensar o amanhã. Então, como equipe, a gente realmente olhou para tendências que estávamos prevendo já nos últimos 8 anos, mais ou menos, e olhou tudo aquilo que a gente tinha dado pouca importância, não tinha necessariamente aprofundado, e aí nasceram esses temas todos, o projeto chama 40 Dias Disruptivos, e está todo no feed do meu Instagram, e fiquem à vontade para descobrir, são 40, a gente escolheu 2 aqui para conversar com vocês. Não está passando. Eu não estou te ouvindo, de repente, que loucura, o que houve? Foi? Agora foi? Foi. Ah, não, eu estava meio travadinha aqui. Peraí. Pronto. Bom, desculpa, gente. Agora vai tudo funcionar. E quem quiser procurar, tem um hashtag 40 dias disruptivos que eles encontram. Aqui são alguns temas, a gente fez isso de forma otimista, a gente fez isso de forma com um olhar positivo, a gente acredita em juntar as nossas cabeças para pensar um futuro possível e realmente que seja prospectivo. Então, daí, gente, começando o nosso primeiro tema, que é bem o que a gente veio até discutindo hoje mais cedo, sobre o fato que, para nós, a noção de indulgência como resistência é o grande novo movimento do mercado de wellness, nessa ideia de cuidar de mim, aprender a pausar e tudo isso faz realmente parte da gente ficar e preservar nosso bem-estar e a nossa saúde mental, física. Então, o que a gente começa a olhar como macro tendências, né? A gente começa a olhar que o mundo está em constante mutação. A gente precisa de um esforço contínuo
para sobreviver nessa loucura que virou um mundo muito dinâmico por causa de todas as nossas interações digitais. A noção de que eu vou ser flexível, eu vou desconectar um pouquinho, eu vou trabalhar e vou desconectar um pouquinho, já não é mais o suficiente, né? Essa é a parte mais complicada disso. A gente começa a pensar que, de repente, toda essa paranoia de autocontrole, que a gente percebe, principalmente no momento como a pandemia aqui não existe, porque a gente fica numa coisa do autocontrole e percebe que não dá, a gente tem que aceitar, e a noção de simplicidade começa a aparecer, a noção de que reconhecer o óbvio começa a virar alguma coisa absolutamente importante para a gente no dia a dia. A ideia da gente falar desse desprendimento, obviamente, conecta diretamente com essa noção de estar no momento presente, de sair dessa vida em que a gente está sempre condicionado pelo futuro ou repensando o passado, né? Então, entender que essa ideia de que, não, eu preciso começar a investir agora no longo prazo, nos priva um pouco de estar vivo no momento presente, no momento do agora. Então, é por isso que a gente começa a discutir que a autoindulgência, ou seja, se permitir a indulgência, momentos indulgentes, começa a virar um assunto muito, muito importante nesse retorno ao essencial. Então, eu trouxe algumas referências aqui para ilustrar o lado macro, e a Vânia vai falar um pouco mais especificamente de produtos e serviços diretamente ligados ao segmento. E eu queria falar um pouquinho dessa exposição. O Walker Art Center fica em Minneapolis e é um centro de arte sempre super prescritivo, futurista. E eles já, em 2016, tinham feito uma exposição sobre o modernismo hippie e sobre a busca de utopia do movimento hippie. E é muito interessante que a gente começa a olhar a filosofia hippie, a arte, a arquitetura e o design, o que vai aflorando e o que já, de certa forma, se tornou mainstream. Então, toda aquela noção de energia crítica do movimento nunca teve tão em pauta se a gente parar para pensar um pouquinho, né, no momento. Eu estava até brincando que a gente nunca viu tanto tie-dye do que a gente está vendo hoje em dia. Isso é só um dos indícios visuais de toda essa contracultura que se tornou um estilo de vida normal, global. Então, se hoje a gente fala de mindfulness, se a gente fala de beleza natural, se a gente fala de yoga, tudo isso vem desse movimento que trouxe o New Age, né, que trouxe todo o movimento oriental para o Ocidente. Então, é interessante a gente pensar que isso agora é cultura pop. E aí, a gente também queria falar um pouquinho sobre essa complexidade na qual a gente vive. Eu gosto de lembrar que há 20 anos atrás a gente fazia, em média, 5 decisões por dia. Hoje a gente faz 30 a 35 decisões por dia, de acordo com alguns estudos. Ou seja, a quantidade de informação, de fontes, de padrões, está tornando a vida muito complexa e incompreensível, de certa forma. E eu adoro esse exemplo, que é o exemplo que fala justamente de como que a gente pode lidar diante de tantas contradições, de tanta essa complexidade que está nos exaurindo, que é uma exposição chamada Screamscape. E é uma exposição que aconteceu, existe um Museu do Grito na Suíça, que eu adorei descobrir, em 2015, quando a gente fez essa pesquisa pela primeira vez, e eles fizeram uma exposição toda dedicada ao grito como uma válvula de escape, como uma expressão visceral, democrática, porque todo mundo pode fazer, e eu quero deixar bem claro que não é você gritar com alguém, é só gritar, né, de forma libertadora, porque é super visceral e ele vira esse instrumento realmente de uma manifestação primal, de uma manifestação inata, e ele é uma terapia grátis, democrática, todo mundo pode fazer. O último exemplo que a gente trouxe, falando um pouquinho mais de moda especificamente, e de justamente todos esses eventos que foram se multiplicando, que agora estão todos em xeque sendo questionados, que vinha desse lugar de fazer as escolhas ser cada vez mais difícil, de você conseguir trabalhar a edição de forma difícil, essa imensa nuvem aqui, que foi colocada pela designer Anya Hindmark durante a Semana de Moda de Londres, em 2018, e naquele frenesi de pessoas correndo de um desfile para o outro loucamente, eles criaram um espaço relaxante onde eles ensinavam sobre o sono, eles propunham meditações, contavam histórias e durante 3 dias ofereceram uma experiência única dentro da loucura que é um Fashion Week.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre como esses exemplos que a Isa deu aterrissam e têm sido executados por algumas marcas e outras iniciativas. O primeiro board que a gente traz, que chama o Poder do Corpo, acho que todo mundo aqui acompanhou como essa vida fitness ganhou vida, especialmente nas redes sociais, nos últimos anos. A gente viu essa ascensão das musas fitness num contexto que era muito... Meninos, desculpa, eu só queria saber se alguém está com o microfone aberto, porque eu estou ouvindo um ruidinho, eu ia pedir para fechar. Eu não consigo ver vocês, então, enfim. E aí, um dos exemplos que a gente traz, que é esse da Óbvios, que é o Chapadinhas de Endorfina, questiona um pouco essa concepção do exercício que sempre estava ligado ou ao resultado físico, né, a mudança corporal, ou de um jeito meio meritocrático, do tipo, só posso comer tal coisa se eu paguei na esteira, ou jaquei, tem a ver com culpa, enfim. Aqui é uma outra visão disso, é muito mais sobre como a gente encontra prazer e como a gente se sente cuidado quando a gente cuida do nosso corpo. Então, esse primeiro exemplo, Chapadinhos de Endorfina da Óbvios, que é uma agência que também é muito um veículo de produção de conteúdo no Instagram, fala, enfim, atividade física é autocuidado e autoamor, a gente quer mesmo ficar chapadinhas de endorfina. E aí, o outro exemplo, levando essa coisa do chapadinho de endorfina além, dessa marca francesa Satisfy Paris, que tem uma abordagem muito de streetwear, assim, das coleções. Uma das últimas coleções se chama, por exemplo, LSD e tem tie-dye entre as padronagens, e é justamente sobre essa sensação causada pelo exercício. Então, eles fizeram um disco de vinil, foi produzido na Bélgica, com materiais biodegradáveis, biomassa, e eles criaram, junto com uma skatista e um programador musical, como seria essa música do high, quando você encontra esse lugar durante a corrida, que para ele está associado não só à satisfação de cumprir o exercício físico, mas abre um lugar de criatividade, de até solução de problemas durante essa corrida. Não sei se temos corredores aqui entre os telespectadores, mas tenho certeza que quem corre sabe e gosta disso. Uma outra tendência que a gente traz é esse menos é mindfulness. A gente se acostumou a ver e ouvir falar de atenção plena nos últimos anos de um jeito diferente do que a gente via a meditação como algo, por exemplo, religioso ou só budista, e viu como centros de universidades como o MIT, Harvard, pesquisam a prática de meditação e como ela impacta não só no bem-estar emocional, mas também físico, pressão, batimento cardíaco, enfim, como isso ajuda a prevenir doenças, inclusive. A gente viu o boom dos aplicativos de meditação para você baixar e aprender a técnica, enfim, a gente tem vários, inclusive em português, muito bons. E aqui a gente trouxe outros exemplos de marcas e também iniciativas que usam o mindfulness num contexto um pouco mais amplo. Então, a primeira é a Dear Sundays, que é um salão de manicure em Los Angeles. Eu acho curioso, enfim, pensa quando a gente fazia a unha sem celular, a gente só fazia a unha, né? No máximo tentava ler uma revistinha, agora a gente fica no celular loucamente tentando resolver coisas enquanto faz a unha. E a proposta dele é que você ouça uma meditação guiada para relaxar enquanto alguém manipula suas mãos. E a experiência do estúdio, enfim, tem outras camadas de cuidado, então você pode mandar postais para uma amiga, e coisas do tipo, tem toda uma coisa aromaterápica, para você aproveitar esse momento com uma certa indulgência mesmo. Eu vou parar aqui e fazer alguma coisa por mim, não só resolver a coisa de fazer a unha. O outro exemplo que a gente traz é brasileiro, é a Holistics, que é começou como uma conta no Instagram, em um site que fazia conteúdo, e agora eles têm produtos muito conectados à Ayurveda. Então, eles têm esse raspador de língua de cobre, tem um preparado de cúrcuma para você fazer o seu Golden Milk em casa. Eles têm uma escova para fazer dry brush, mas a proposta deles é tirar a Ayurveda de um lugar assim, de especialista,
para você inserir mini hábitos saudáveis na sua rotina. Então, começa escovando o corpo de manhã, começa raspando a língua, uma coisa que você vai fazer durante 10 minutos, mas é um cuidado importante para ter com você. E as duas imagens do lado direito são de uma iniciativa que chama Made For. Esse é um programa para a construção de hábitos saudáveis. Você se cadastra online, tem um fórum ali para os participantes trocarem experiências, mas ele é todo offline, nessa proposta meio slow tech, usar menos o celular. Então você recebe uns cards e os guias para você ir colocando as coisas em prática e escrever à mão. Então também acho que é esse desejo de se conectar e até retomar coisas que a gente, enfim, esqueceu, né? Não esqueceu de fazer, mas faz muito pouco hoje, como escrever à mão ou consultar as coisas que não são numa pastinha no computador. E por último, um pouco nessa coisa que a Isa estava falando até do tie-dye, iniciativas que têm algo holístico, mas repaginadas com uma cara mais moderna. Então a gente viu esse ano como a Avon Avon americana lançou esse óleo facial que chama Green Goddess, colado na ascensão do mercado de cannabis. Então ele tem o óleo de semente de hemp na composição e tem outros ativos naturais. Esse é um dos exemplos de marcas, enfim, grandes que estão desejando estar neste lugar de vegetalização dos ativos ingredientes e fórmulas mais naturais, e até essa coisa da cannabis que explodiu, né, nos Estados Unidos com a legalização recente em alguns estados. Ali no meio é um exemplo brasileiro, a TEA. Ela é um espaço onde você pode fazer terapias com profissionais, mas também tem uma loja, fica num espaço dentro da Pinga, que é uma multimarcas, nos Jardins, vende produtos clean, naturais, cruelty-free, veganos, mas também outros com um desejo um pouco mais emocional. Então, banho de ervas, enfim, coisas que a gente procura que tem um viés um pouco mais místico, holístico, paginado todo desse jeito que está muito em alta. Então, os arcos, os tons pastel, as texturas, para também ter essa experiência mais 5 sentidos. E ali no canto, tem um dos meus exemplos favoritos, é uma marca americana que chama 30 Ritual. Ela foi fundada por uma instrutora de meditação e yoga chamada Jen Tardif, que ela é canadense, mora em Nova York. E ela se propôs a desenvolver, ela faz rituais, pode contratar, por exemplo, um ritual dela, vai na sua casa com suas amigas, faz uma celebração íntima, assim, mas ela também se propôs a desenvolver produtos que tenham esse apelo 360 graus de benefício. Então, ela tem um candelabro, que é uma vela que você pina uns metaizinhos na vela e quando cai faz aquele barulhinho tim, de meditação. Então, você marca o tempo pela vela. E essa série de hidratantes para as mãos, que não só tem os benefícios cosméticos, mas foram construídos com aromaterapia para poder se conectar ao momento que você está vivendo. E aí, o segundo board agora... Ah, não, desculpa. Queria dizer que durante esses 40 dias que a gente falou dessas tendências e depois a gente mandou um questionário proustiano para vários criativos disruptivos que a gente gosta na nossa lista e pediu para eles responderem perguntas. Vocês podem acompanhar tudo isso no Instagram da Isa. E aí a gente colocou algumas dessas frases por aqui. E eu acho, enfim, depois convido vocês para lerem com calma, se vocês se interessarem, mas gosto muito de algumas mensagens, como a da Giane Broco, por exemplo, que é uma especialista em biomimética brasileira, que falou que um lema para a sua geração e para gerações futuras, é que a natureza tem todas as respostas para os nossos desafios. Mas, enfim, depois convido vocês a fuçar um pouquinho mais nesses boards que são muito inspiradores e nos perfis dessas pessoas e profissionais muito inspiradores. Isa? Tá me ouvindo Desculpa, bem? Gente, eu estava ouvindo com chique antes, acho que agora tá melhor. Mas eu não consigo ver vocês, gente, então me perdoem se eu pareço desconectada, tá? Eu só consigo ver a apresentação. Não, tá ótimo, porque eu recebi uma mensagem aqui que eu só vi agora, que eu estava concentradíssima falando, mas
Se tiver algum problema com o som, por favor, me diga. Não, agora tá limpo, tá bem limpo. Então acho que quando eu coloquei para cá. Desculpa pelo primeiro momento. Obrigada, Vânia. Vamos ao segundo tema. Quando a gente começou a pensar, e principalmente também para conectar aqui com a conversa de hoje, a conversa do evento como um todo, fazia todo sentido a gente abordar como segundo tema toda a questão de como que a gente vai lidar diante do nosso padrão consumista e o que a gente vai fazer no momento em que a gente começa a fazer um pouco mais escolhas, a gente começa a repensar o consumo, que tem sido um grande tema, a gente escuta muito isso e ainda a gente está num processo de entender quais são as ações que acompanham isso. O que a gente vem estudando já há algum tempo é que no lugar do consumo a gente começa a ver uma prioridade pela comunidade, a gente começa a se interessar em como que a gente vai investir na comunidade mais do que simplesmente consumir e começa a perceber o ato político que é o consumo. Desculpa. Então, a gente começa a falar sobre as dinâmicas coletivas. É interessante a gente pensar que as dinâmicas coletivas são decorrentes da grande recessão de 2008 e que vem redefinindo toda a experiência de compra, vem redefinindo todo o varejo, vem redefinindo o próprio lugar das marcas, né? Então, se antes isso era exclusivo aos espaços comerciais, essa noção de experiências coletivas, a gente começa a ver que a gente quer isso cada vez mais na nossa vida virtual, na nossa vida presencial também, nos espaços compartilhados, a gente começa a se interessar em como que a gente vive em comunidade, né? Começa a olhar com mais atenção o fato de que cidades, bairros, o seu próprio prédio, a sua rua, estão todas comunidades e que a gente se descolou muito disso no nosso contexto urbano moderno. Então, todas as plataformas, né, de colaboração, sejam elas públicas, privadas, pessoais ou até iniciativas um pouco mais abrangentes, elas vão funcionando de forma mais coordenada, mais complementar. A gente vê que o espírito coletivo começa a invadir o comércio, todos os serviços, o contexto social de um modo geral. Nunca a gente tinha entendido o quanto que nós somos uma parte central de um todo, quanto a gente está entendendo agora. Então, além do consumo que a gente vê com as tribos 2.0, que é a nossa forma de dizer das tribos digitais, né, as tribos conectadas, é que a experiência coletiva começa a ser muito importante. Você começa a se importar com as pessoas da sua rua, você começa a se importar com o comércio perto de casa, você começa a se questionar se eu vou investir num gigante quando eu posso investir num pequeno que precisa muito mais de mim, que valoriza muito mais a minha contribuição. Então, para falar um pouco disso e entender até que ponto a gente vê isso se desenvolvendo e da onde essa inspiração vem, a gente queria falar um pouco sobre a noção de trabalhos que foram feitos a partir de ONGs e coisas do gênero, mas muito em volta da refeição das crianças. Isso é uma coisa que é muito pouco discutida e que está aflorando no Brasil por causa da pandemia, obviamente, por causa dessa enorme pausa que a gente vive. Então, escolas públicas, as famílias dependem imensamente, né, dessas refeições. Então, a gente viu aqui no Brasil o exemplo do Isla Café, que é um restaurante em Pinheiros, super hipster, maravilhoso, e que durante o tempo de pausa em que a cozinha ficou realmente fechada, eles abriram essa cozinha para o projeto Por Nossa Conta, que é um projeto bem mais antigo do que isso, que trabalha já com a Associação de Mulheres de Paraisópolis e que graças a essa ajuda do Isla, mas também do Corrutela e outros restaurantes super celebrados aqui de São Paulo, a gente viu, eles conseguiram ajudar e ampliar todo esse projeto e hoje, inclusive, eles criaram uma cozinha externa com a ajuda de todo mundo quando os restaurantes começaram a tomar suas atividades. E aí, no contexto mundial ali, a gente vê o exemplo, por exemplo, do Old School Junk, que é justamente na mesma exata lógica das crianças, da falta de alimento e tal, criaram um restaurante pague quanto pode. E assim, colocando a pessoa também diante do valor das coisas e diante da sua possibilidade de conseguir dosar isso. O Real Junk Food, que é esse último exemplo, também fala sobre os restos que iam ser descartados serem transformados, ou seja, alimentação zero lixo e toda essa reprogramação de como que a gente distribui o alimento, né? Em São Paulo tem um outro exemplo que a gente acha muito bacana falar, que é o Festival Vida no Centro. Então, quem é de São Paulo e quem vive no centro ou vê como que o centro vem se desenvolvendo, a gente vê que realmente existe um espírito coletivo, empreendedor e cultural acontecendo cada vez mais forte. Então, essa startup é tipo um hub de inovação que busca fomentar a cultura e experiências, né? Conectando todo mundo, inclusive. Então, é muito interessante porque eles conectam empreendedores, eles conectam o comércio, eles conectam um pouco de todo mundo
que passa para mim, que justamente está ali fazendo parte da economia criativa e despertando um relacionamento entre as instituições, os moradores e todos os interessados nessa retomada do centro que tinha sido tão abandonado em São Paulo. E o último exemplo que a gente quis trazer para falar de comunidade é justamente falar da comunidade de beleza, né? Então a gente vem vendo um esforço muito grande de marcas, obviamente lideradas pela Glossier e a Cosme, que é uma marca da Shiseido, nessa tentativa de conectar o consumidor diretamente com a oferta. E aqui a Rihanna, sempre muito, muito inovadora, traz o criador de conteúdo para perto da marca. E entende, inclusive ela tem uma citação maravilhosa em que ela diz que ela acha que a geração dela, a nossa geração, é a geração mais criativa, mais maravilhosa, mas que ela precisa uns dos outros. Inclusive, ela como marca e como empreendedora precisa da comunidade criativa, seja ela de marcas próprias, né, de influenciadores ou dos seus clientes. Então, ela criou uma casa, né? A marca dela chama Fenty Beauty, acabou de chegar no Brasil. Ela criou a Fenty Beauty House, pensada já para o TikTok, porque ela já estava vendo essa história acontecer. E ela abriu isso em Los Angeles. Cada turno são 5 influenciadores que têm acesso, lembrando que aí elas têm acesso a toda a gama de produto e espaços para tirar foto, ou seja, entendendo que não adianta pedir para a pessoa criar o conteúdo para você, você precisa criar condições para ela criar um conteúdo bacana para você. Então ela criou esse espaço para aprender, construir comunidade e se expressar diante desse portfólio completo da marca de uma forma colaborativa. E aí, quando a gente fala desses modelos de cocriação ou colaboração com os consumidores, acho que quem trabalha com beleza está muito íntimo do trabalho que a Glossier e que a Fenty fez. A Glossier sempre falando sobre cocriar os produtos que a comunidade de leitoras do Into the Gloss queria. A gente já vê iniciativas no Brasil trazendo as consumidoras ou influenciadoras digitais para criar produtos junto. E aí a gente trouxe alguns exemplos agora que vão um pouco além disso, são ainda mais inovadores. Esse primeiro, as duas imagens da esquerda são da Arfa. Ela é uma incubadora de iniciativas de higiene pessoal, fundada por ex-executivos da Glossier. Então, para essa primeira rodada que eles lançaram esses produtinhos que estão aí, eles ouviram pessoas de 12 cidades diferentes dos Estados Unidos e entenderam que, por exemplo, várias delas usavam talco para reduzir a umidade do corpo ou atrito em algumas regiões do corpo. Então, eles lançaram uma linha de produtos que são meio esses sticks com esse propósito. A diferença é que eles distribuem 5% de todo o lucro para esses participantes. Então, se você ajudou a construir esse produto, você também ganha com isso. E do lado, a Volition tem um modelo diferente, mas também bastante inovador. Você pode entrar no site e dizer que produto de beleza você gostaria de criar. E aí, os frequentadores votam e eles produzem e colocam em linha para todo mundo comprar. A Volition é super clean, sem parabenos, sem conservantes, enfim, sem todos esses ingredientes suspeitos também. Então, é um senso de comunidade diferente, né? Esse é o crio, você me ajuda a criar o que eu tenho vontade de fazer, mas não tenho investimento, e o outro a gente vai criar junto, mas você também ganha com isso. E aí, esse segundo board que fala de beauty games, a gente sempre pensa em comunidade, às vezes, como uma coisa física, mas a gente também tem que lembrar, né, que digitalmente elas são super potentes. E também lembrar para além das redes sociais. Então, aqui a gente trouxe exemplos de como marcas de beleza estão se conectando aos jogos que andam em alta. Então, por exemplo, a MAC lançou uma parceria com o The Sims, aquele joguinho de construir, decorar casas, etc., e viver digitalmente. Então, essa colaboração tem as maquiagenzinhas que você pode personalizar no seu personagem do jogo, mas também reproduzi-las na vida real com produtos que existem de fato no portfólio da marca. Aí no meio a gente tem 2 exemplos de Animal Crossing, que são, o primeiro é da Tatcha, que lançou uma linha de novidades no jogo. Acho que os participantes puderam ver antes os lançamentos do que
globalmente pela internet. Tem ali Gillette Venus, que também tem uma participação no Animal Crossing, e o último é o Dressed, que é um aplicativo de look, você vai vestindo, enfim, de styling, de moda. Ele oferece desafios para você cumprir. Todas essas roupas virtuais também estão à venda na vida real, e agora eles também começaram a experimentar fazer isso com produtos de beleza. E aí, por último, a gente fala de comunidades de bem-estar e o esforço de marcas que às vezes nem se conectam com o assunto a trazer uma outra visão sobre o tema. Então, a primeira ali é a CVS, que é uma rede de farmácias gigante, né, nos Estados Unidos. Eles têm uma iniciativa que chama Health Hub, que você pode fazer consulta com um nutricionista, fazer aula de ginástica, yoga, enfim. A ideia é que você, na verdade, aprenda a usar os produtos que você pode comprar ali, não compre só por comprar. No meio tem a Kensho. Esse é um aplicativo super interessante, americano, que você entra, você procura, por exemplo, acupuntura. Aí ele te dá uma lista dos profissionais que podem exercer e fazer o tratamento, mas sob a curadoria deles. Então, enfim, a gente selecionou para vocês quem são as pessoas que têm boa reputação para essas práticas, mas eles também são um hub de pesquisa. Então, se você coloca lá mindfulness, eles têm vários tópicos de todos os estudos científicos que comprovam que essa é uma técnica boa para ansiedade, por exemplo. Então, super, super rico de informação para quem precisa pesquisar, para quem cria conteúdo ou para quem tem marca e quer, enfim, falar um pouco dos seus produtos com atributos científicos. E ali, do lado direito, aquela uma iniciativa da Murad, que é uma marca de skincare. Eles criaram uma pop-up, enfim, em vez de ser uma pop-up que vende produtos, é uma pop-up que não tem produtos para serem comprados, um pouco nessa linha da Fenty, que a Isa mostrou. Você pode ir lá experimentar todo o portfólio de Fenty para criar conteúdo, mas nada está à venda. A da Murad também, e aí ela é meio um guia para que os visitantes compreendam a importância do bem-estar. Então, eles têm, por exemplo, os pilares que tem lá dentro: Be kind to your mind, que é cuide da sua mente, hidrate o seu corpo através da alimentação, desperte o seu corpo, nutra a sua pele. E aí você vai passando por esses lugares com o objetivo de acalmar, de desestressar e de entender que bem-estar não tem a ver só com produto, mas com cuidado holístico 360 que a gente tem na vida. E aí, por último, temos outras frasezinhas de criativos disruptivos que responderam esse questionário proustiano customizado pela equipe da DAZN. Convido vocês de novo para fuçarem lá e verem respostas muito interessantes, mas eu gosto, por exemplo, a da Ana, que é uma artista plástica que mora em Nova York, brasileira. Fala: talentos a se cultivar no futuro, a arte de dialogar, falar, ouvir, argumentar e compreender. Bom, é isso, gente. Você finaliza, Isa? Finaliza. A gente preparou um resuminho só para entender um pouquinho a essência do que a gente queria que ficasse aqui com vocês. Então, indulgência como resistência é para a gente falar sobre essa noção de abandonar o autocontrole, de sair dessa paranoia da auto-otimização completa ligada à performance, que a Vânia pontuou muito, e que vem tanto do exercício físico, quanto da questão de uma estética perfeita, quanto do seu papel na sociedade, na vida perfeita, seja isso como mãe, como profissional, tanto faz. E com isso a gente trouxe a ideia desse poder do corpo, poder que o corpo tem de transmutar e transformar o nosso estado de espírito, né? A ideia de que a gente, para poder realmente viver no momento presente, a gente vai ter que fazer uma certa faxina em volta e concentrar um pouco melhor nossas intenções, nossas forças, nossas energias. E, obviamente, essa delícia que é falar de hippie chic, que a gente sabe que o slow market tem tudo a ver com isso. A gente está aqui falando disso hoje e ver esse movimento se aflorar de uma forma sempre mais prática, sempre mais cotidiana, sempre mais do momento.
No menos consumo, mais comunidade, é realmente para a gente questionar o consumismo, mas sempre focado na comunidade. Então, como que a gente pode recentrar nossos hábitos de consumo, prestando um pouco mais atenção no coletivo, e com isso, como marca, podendo fazer junto, entendendo que essa comunidade pode ser digital, pode ser gamer, e aí adiciona um fato que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que assim, dentro das estatísticas, principalmente no Brasil, o número de mulheres gamer é absurdo, e a gente não fala sobre isso. Então essa noção de moda, de beleza, tá entrando nesse universo, faz total sentido, e a gente acha que isso vai revolucionar um pouco o mercado, bem ou mal, principalmente para as gerações mais jovens. E, obviamente, essa noção de comunidades sempre promovendo bem-estar, tentando juntas né, elevar a nossa sanidade, nossos níveis de ansiedade, nosso nível de autocuidado juntos. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenham perguntas. A gente está disponível. No nosso tempinho ainda tem um tempo. Será que a Mel vai voltar? Acho que agora eu consigo ver as pessoas. Oi, Mel. Vocês conseguem ver a Melissa, mas não as pessoas, porque é o webinar, tudo bom? Eu estou vendo aqui se a gente consegue abrir para alguém. Vocês conseguem ver as perguntas, Vânia? Espera, tô chegando aqui nas perguntas agora. Estou vendo aqui, não estavam vendo a apresentação? Ninguém viu a apresentação? Ô, Você gente. viu? Ah, não, tem gente que... Ai, que susto. Não, viram, que susto! sim. Acho Agora a que gente tá no seu desktop. tem os seus lembretes. Fui testar de volta, pronto. Não, eu assisti tudo também, ó. Me deitei aqui na cadeirinha, prestei atenção. Porque falar só com uma cara confortável, maravilhosa. Estou aqui assistindo, um momentinho que para e vê coisa boa, né? Adorei o hip chique. Adoro as referências que vocês trazem. Muito bom sempre, esclarecedor. Aqui, ó, qual o nome do serviço que envia os cards para fazer atividades offline? Chama Made for. Deixa eu ver o site aqui, eu falo direitinho, peraí. Você consegue ver as perguntas, Vânia? Se você conseguir Não responder para a gente. Não. Quer dizer, aqui não tem perguntas, eu achei que não tinha, na realidade. Tem sim, ó. Vai lá nas questões que vocês são. Não, tô aqui super. O nosso tá em branco. Ela tá em branco também. Eu tava tristíssima que não tinha nenhuma pergunta. Jura? Ai, gente, vamos lá. Ó, agora vocês vão poder. Ó, um monte de. Vamos ver. Apareceu, agora vocês veem perguntas? Agora sim. Opa, os desafios digitais. Então, qual é o nome do serviço que envia cards para fazer as atividades online, que a Cristiane perguntou? Chama Made for. Made for. A Cristiane contou que a gente estava sem Thanks to apresentação, mas que ela não estava sentindo falta. Muito obrigada. Ai, Cristiane, que A Gaia viu, a Gaia assistiu tudo, conseguiu ver. A Di, que está aqui do meu lado, também assistiu, também assisti aqui, ó, bem confortável nesse momento. E a Eu vi que ela... Gente, obrigada, que maravilhosa vocês. Quanta informação bacana, Ângela. E, gente, às vezes a gente fala muita coisa, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente ativou-nas no Instagram, manda inbox, que a gente retoma se perdeu algum detalhe por aí também. São 40, né, dias disruptivos. Olha quanta coisa essas mulheres têm para contar, né? O William, oi William, tudo bom? Da Aloha está aqui perguntando o que é o novo luxo na visão de vocês do pós-Covid. Existe um dos 40 dias que chama Sonhando com o Novo Luxo, que foi inclusive um dos top 10, que, para deixar claro, esses assuntos que a gente apresentou, a gente fez uma seleção em cima dos que foram mais curtidos, teve mais engajamento e tudo isso, e a gente meio que fez uma seleção de top 10. Então tem uma tendência que chama Sonhando com o Novo Luxo. O que a gente vê, e aí eu posso falar de uma visão um pouco mais abrangente, independentemente do Covid, porque muito da conversa que a gente teve internamente na DAZN, e eu e Vânia longamente sobre isso, é o fato do Covid ter sido um acelerador de movimentos que já estavam acontecendo. Então a gente já tinha
um questionamento profundo do mercado de luxo acontecendo, porque ao ele tentar acompanhar cada vez mais o ritmo fast fashion, o luxo próprio foi se desfazendo de sentido, desfazendo de valor, ao mesmo tempo que o preço, o price point continuava muito alto. Então, a gente já há mais ou menos 8 anos começa a mapear novos drivers de luxo, ou seja, tempo, sofisticação, o atendimento, quase que um retorno aos verdadeiros valores do luxo, que sempre foram qualidade, matéria-prima, serviço, atendimento, reparabilidade e assim por diante. E quando a gente começa a falar especificamente de beleza, é quando entra também dentro desse novo luxo uma preocupação ética e sustentável. Começa porque é dessa preocupação do coletivo e já que eu vou investir, como que eu posso investir em coisas que estão fazendo bem ao planeta, que estão fazendo bem à minha pele, que estão fazendo bem à água do meu chuveiro, para onde o produto vai depois que eu uso e assim por diante. A gente também vê vetores nesse sentido muito conectados a o que a gente chama de green tech, né, de tecnologias verdes, ou seja, de processos biomiméticos, de processos que potencializam a biotecnologia e potencializam processos naturais e fórmulas que sejam baseadas em processos da natureza. Então, é um amplo assunto sobre o novo luxo. Eu acho que o Sonhando com o Novo Luxo que está lá no perfil pode ajudar e que aí a gente já fica na dica de que talvez na próxima edição, Mel, a gente podia falar sobre isso. Eu acho que tem uma coisa, isso que a Isa fala da aceleração de tendências que a gente vinha mapeando, eu acho que vocês, especialmente que já estão super enturmados e referência nesses assuntos, podem sentir... A gente está falando de wellness há vários anos. A gente está falando de um cuidado holístico para além da compra do produto ostentação ou do consumo, quero ter muitas coisas. Acho que esse já é um perfil que a Melissa traz para as discussões e inclusive das marcas que fazem parte do Slow. Então, mas aí a gente vê agora como isso explodiu, né? De repente, durante a pandemia, eu via marca de sapato fazendo live de meditação. Todo mundo precisa se cuidar e se sentir bem para sustentar a vida contemporânea que a gente leva. Sustentar o próprio pandemia. corpo. Exatamente. Hoje eu estava vendo uma live muito boa de uma americana e ela falou que ela é uma nutricionista coach de vida saudável. Ela falou, eu acho super curioso, porque a gente põe tudo na agenda, mas a gente não põe a hora da nossa meditação, ou a hora que eu preciso, que eu quero ler a minha revista. Você põe lá a hora que a criança vai brincar, preciso buscar as crianças na escola, preciso fazer supermercado, preciso fazer a reunião tal. Mas a gente não coloca as nossas coisas no schedule. Eu acho que agora a gente está vendo como é importante, né, esse... Cuidar da gente, dedicar tempo a gente é realmente luxuoso para ajudar a manter a sanidade no mundo contemporâneo. Você sabe que a gente tem que colocar na nossa agenda e ter atenção nas coisas mais cotidianas, que é escovar os dentes. A gente ainda mulher escova os dentes, já andando pela casa, resolvendo outra coisa, e isso é péssimo para a saúde, para a nossa gengiva, para a nossa saúde mental, né? Então a gente tem, agora que está escovando os dentes, a gente está escovando os dentes e vai aproveitar aquele momento de escovar os dentes, né? A gente, é isso que você falou, bota na agenda, mas não bota na agenda aquele minutinho que é mais óbvio, né? Que já faz parte da nossa rotina diária. E o que eu mais defendo no Belezinha, e o meu apaixonamento, por exemplo, de rituais de beleza, que é uma coisa que a gente fala muito, eu e a Isa, é de como a gente já faz coisas muito boas, do tipo, a gente já toma banho todos os dias. Só que a gente toma banho pensando que a gente tem que responder e-mail, pensando o que eu não fiz, rancorosa, pensando tudo que eu devia ter dito para fulano. E a gente tá nesse lugar com... Tem todos os sentidos envolvidos de toque, de cheiro, de temperatura, e a gente não presta atenção, né? Então, acho que essa ascensão do mindfulness que a gente fala também tem a ver com isso, de parar de pensar que é uma coisa que eu insisto, parar de guardar o bem-estar para uma ocasião especial. Só a gente fica esperando as férias chegarem para desestressar, que é o que a Isa estava falando. A gente fica esperando ter dinheiro para fazer massagem. Não, a gente precisa aprender a estar presente o tempo inteiro. Quando a gente precisa resolver problema e quando a gente pode relaxar no banho, né? Eu acho que
esse é o mindfulness meio aplicado numa vida cotidiana, quando a gente está sendo distraído o tempo inteiro por tudo, por muita informação, por muito estímulo digital, enfim. Acho que esse é também um exercício que os rituais de beleza têm tanta potência para mim, nesse sentido, sabe? Total, a gente está é isso, é um ritual de beleza. Fala isso. Sequestrado o nosso tempo, né? Eu acho que é meio que isso. E aí essa autossabotagem é meio que o que as marcas estão começando a entender, que elas podem também ajudar a gente a frear essa autossabotagem que foi imposta. E aí eu gosto muito de falar, eu não falei na hora que eu apresentei, mas é sempre assim, depois eu fico lembrando das coisas, que é a questão da velocidade, né? A gente é linear, você ainda passa 1 segundo por vez, 1 minuto, 1 hora, 1 ano, né? Assim vai. A gente tenta funcionar na velocidade do dispositivo, ele é exponencial, né? Pela própria tecnologia dele, ele funciona numa curva em que ele vai fazendo exponencial e você assim. E aí daqui a pouco você tá pirada porque você tá tentando acompanhar a curva dele, só que os seus minutos não são aqueles. Então você precisa escovar o dente com calma, porque senão você vai ficar escovando o dente tentando fazer pensamento exponencial. Não, peraí, eu vou resolver aquilo, daí o cachorro, daí o filho, daí eu não sei o quê. Então, a mulherada tem essa dificuldade a mais por causa dessa concentração mental que a gente tem do cuidar e do administrar de um modo geral, que é uma coisa semi-inata, semi-imposta, vamos dizer assim. Sim. Ô, Vânia, 2 coisinhas. Uma, a gente precisa soletrar o serviço dos cards. Eu vou digitar agora, estava vendo aqui. Eu mandei o link, peraí, eu mandei o link no chat e mandei o link para a Cris, enquanto vocês estavam falando. Mandei já tudo. Boa. E outra coisa, eu vou pegar um gancho do que você falou, Isa, você falou do novo luxo, né? Eu vejo, assim, 2 coisas. Primeiro, o novo luxo é a gente lembrar que a nossa vida é um luxo com tudo que a gente tem e ter o mindfulness, tomar banhos vendo a espuma no nosso corpo, já trazer qualquer ato do dia a dia é a gente perceber o quão luxuoso isso é, o quão vantajoso. E uma dicotomia do natural, né? É o resgate do natural, da sustentabilidade com a extrema tecnologia. Porque hoje não dá mais para a gente viver com uma tecnologia tosca. A tecnologia boa, que entrega o que a gente quer, que é rápida, também é o novo luxo. Né? É uma mistura do básico, das origens, do natural máximo, com a tecnologia máxima. Né? É esse mix. E tem uma coisa que é muito importante nesse raciocínio, né? Para complementar o que você estava dizendo, Mel, é que também, por isso que a gente trouxe o Hip Chic nesse sentido, é também reforçar o teor estético, porque para a gente conseguir fazer com que esse movimento também vá ocupando cada vez mais espaço, a gente precisa ter cada vez menos distinção entre o que é o sustentável e o que é o luxuoso desse novo luxo e o que é o antigo. No sentido, mesmo eu estou falando do nível de expectativa estética, do nível de acabamento, do nível que a coisa fique realmente com uma cara sempre mais, para que não seja, para não distinguir. Porque a maioria das pessoas que estão aqui, assim como nós, a gente já está vendida nesse assunto, então para a gente é fácil você convencer. O problema é a gente conseguir aumentar essa audiência cada vez mais e levar essa mensagem cada vez mais longe. Por isso que a gente falou muito dos exemplos ali, principalmente a Third Ritual, porque é como que a gente leva tudo isso para a super estética, né? O case universal da Aesop, por exemplo. Sim. Olha, como a gente tem 5 minutinhos aqui, que a gente se empolga e o papo é bom mesmo, eu vou falar algumas perguntas que, de repente, da Larissa, para ver se a gente consegue dar essa amarradinha, que é, dentro do cenário da autoindulgência, existe um novo papel dos exercícios físicos? Podem falar um pouco mais sobre sair dessa paranoia da alta performance, por favor? Você quer falar, Isa? Quer que eu fale? Pode começar. Se eu tiver alguma coisa, eu falo. Eu acho que tem um... A gente tem eu acho que tem muito a ver com o exercício. A gente tem um senso, primeiro, de imediatismo, né? Então, imediatismo e recompensa, que é um pouco desse jeito meritocrático. Então, eu me esforço para ter um corpo lindo, eu me esforço para atender um padrão, ou eu me esforço para ser saudável e ser uma máquina. E eu acho que esse é o jeito que a gente abordou o exercício primeiro, que sensações ele desperta em mim, que me fazem sentir bem, a despeito do resultado.
E acho que também tem uma ideia de saúde mais ligada à longevidade. Então, eu quero me exercitar agora, porque eu quero viver bem quando eu envelhecer. Eu quero ter uma saúde boa ao longo de todos esses anos. Então, é menos imediatista, menos sobre a recompensa de vou malhar, eu vou ficar com um corpão e os meus exames vão ficar muito bons, então eu vou tomar 50 mil coisas porque eu quero o resultado agora. E não, isso tem que fazer parte dos meus rituais de cuidado para que eu tenha uma vida longeva, para que eu me sinta bem, para que eu tenha disposição, para que eu tenha boas articulações quando eu ficar velhinha. Eu acho que é uma construção, na verdade, de um hábito que é saudável. Claro, isso não é uma novidade. Os profissionais de saúde falam muito de exercício sob essa ótica, mas eu acho que a gente pode incorporar um pouco mais isso nas nossas práticas, porque isso também traz um certo relaxamento de performance. Tipo, eu não estou fazendo isso porque eu quero ficar gostosona em corpo do verão. Acho que isso não é meio, já não cabe mais tanto, né? Não sei se eu respondi, mas qualquer coisa manda mensagem, Lari. Não, respondeu super. Eu só adicionaria a questão de, assim, a gente está chegando a um nível dessa performance que a gente já diagnosticou a ortorexia, que é como é que fala? Uma questão de alimentação. Obrigada, palavra é essa. O distúrbio alimentar ligado ao excesso de saúde. A gente querer ser tão saudável, comer tão saudável que a gente entra num lugar que não consegue mais comer se permitir uma indulgência. Então, vem muito também desse lugar do extremo, da onde a gente está indo. Aí não, eu quero ser um homem biônico e injetar cartilagem, porque eu corri tanto que eu fiquei sem cartilagem. Então, vem muito desse excesso e da gente realmente entrar em contato com os nossos ciclos circadianos, os nossos ciclos, nossos biorritmos, os nossos ciclos naturais, entender que os dias e as estações e o mundo externo também impactam todo o nosso relacionamento com essa busca excessiva por performance, que também traduz muito em questões estéticas, excesso de manipulações estéticas. Acho que também libera um pouco da culpa, porque aí fica culpado se faz, fica culpado se não faz. Acho que é uma relação um pouco mais holística mesmo, né? Faz parte do meu dia, talvez meditar, correr, comer direitinho, sem que isso seja ticando, né? Porque aí você sofre porque não fez, porque saiu do lugar. Isso não, a longo prazo não é sustentável. Né? Maravilha, meninas. Então vamos finalizar. Já temos papo então para o próximo em outubro, é isso? Olá. Então, ótimo, meninas. Super obrigada. Estaremos juntas em breve. Obrigada. Então, vocês finalizam aí, então. Bom, quero agradecer primeiro o convite sempre. Desculpa, falei primeiro, Isa, fala. Não, fala você. Ai, gente, digital é difícil. A gente já tinha se olhado e falado, desculpa. Queria agradecer o convite e dar parabéns pela programação, porque eu vi, enfim, todos os dias são super interessantes, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E obrigada a todos o convite. Qualquer pergunta que vocês tiverem, fiquem à vontade, chamem a gente, falem com a gente e fiquem em casa, fiquem safe, se cuidem. Obrigada. Beijos. Tchau.